mandar para vocês fazerem, a gente fez aqui agora, só para vocês acompanharem o raciocínio de como Não vocês têm que estar precisa atentos a essa questão da escolha, tá? Não precisa fazer mandar por... no WhatsApp, não? Não, precisa não. Tá legal? Obrigada. Obrigado você. Tá joia? Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai começar a ver, então, a questão do procedimento da licitação. Por que começar a ver, né? Como eu falei logo no começo, algumas aulas são mais leves, menos densas, outras são mais puxadas. Não é uma matéria difícil, tá, gente? Mas é uma matéria que é mais detalhista, uma série de coisinhas e procedimentos, né? Então, também não é difícil, mas como é muita coisa, eu provavelmente vou partir essa aula em duas, tá? A minha ideia, de repente, a gente vai até habilitação hoje, e aí a gente vê a parte de julgamento em diante na próxima aula. Vamos encaminhar aqui para a gente ver como é que vai estar, tá? Mas, a princípio, eu vou fazer isso, que eu acho que fica mais interessante para todo mundo. Então, a gente viu até agora, gente, né? E essas duas unidades trabalham exatamente a questão da licitação. Então, a gente viu a conceituação e a natureza da licitação, quais são os princípios que regem a licitação. Então, lembrando, princípio é diferente de procedimento. Princípio é aquela regrinha, aquele macete que eu dei lá do LIMP, lembra? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, né? Todo esse processo de trabalhar os princípios que vão reger, né? E, na verdade, os princípios da licitação são os princípios de quase tudo que é público, né? O Estado de Direito, tudo aquilo que deve regular, orientar, né? E conduzir toda e qualquer atividade da administração pública, tá? E a gente viu também a questão da dispensa e inexigibilidade quando eu deixo de fazer licitação, né? São alguns detalhes específicos em que vocês fizeram os exercícios em relação a isso, tá? Lembrando e aproveitando aqui, quem quiser entregar ainda essa atividade sobre dispensa e inexigibilidade, na verdade, sobre dispensa, que eu pedi para vocês realizarem uma consulta ao artigo 24 da Lei de Licitação, né, de algum caso específico do porquê que foi dispensado, né? Então, vocês pegaram, né? E eu já recebi da maioria, mas não de todos. Quem quiser entregar ainda, para, né, tá valendo o ponto, gente, fiquem à vontade, tá? E aí depois a gente entrou na questão das modalidades mesmo, ou seja, não só as principais modalidades, né, que são as 5 que a gente viu na lei de licitação e o pregão que veio, que adentrou e foi instituído a uma modalidade a partir de 2002, né, ele começou lá no processo da Anatel, e como pegou muito bem, e é um processo que facilita demais, ele foi incorporado à lei de licitações. Então a gente viu essas 6 modalidades, e hoje a gente vai ver, então, como funciona uma licitação. Passo a passo, né? Só chamando a atenção os cuidados que você tem que ter, né? Então, é um processo de lei, né, gente? Então, quais são os cuidados? Então, a gente vai fatiar a licitação ensinando os procedimentos e aí depois eu vou colocar o papel da comissão, o papel de uma série de questões só para chamar a atenção disso. E a gente, então, encerra esse assunto licitação. Quando a gente acabar, então, esse processo os procedimentos de licitação, a gente entra em contratos administrativos, que vão ser 2 unidades também, mas chamando atenção aí na seção 3.3 sobre o contrato de terceirização. Por que eu estou destacando especificamente o contrato de terceirização? Porque ele está no título da disciplina, gente, olha. Gestão de contratos, terceirização e licitação. Então, só para chamar atenção, principalmente com a mudança que teve agora, recentemente, da lei de terceirização, tá? E a gente vai avaliar se foi uma boa ou não, em quais aspectos que mudou e tudo mais, tá? Então, só para ficar claro aí, o que é o contrato administrativo, todo o processo bem conceitual, bem tranquilo, e depois as principais cláusulas e quando é o caso de extinção do contrato administrativo. Gente, matéria, assim, extremamente simples, muito simples, mas, ao mesmo tempo, importantíssima, porque isso vai regulamentar todo e qualquer, né? E aí, quando vocês estiverem trabalhando claramente ou cumprindo uma série de processos, vários contratos que vocês vão executar com órgãos públicos, todo o processo vai ter essa questão dos contratos administrativos, as terceirizações, muitos de vocês vão fazer serviço terceirizado, vão realizar uma série de processos, né, nesse sentido, ou participar de licitações. Então, a matéria é uma matéria jurídica, e quando eu falo jurídica, eu enalteço a questão de todo o processo legal que está por parte, né, por trás
dessa disciplina, ao mesmo tempo chamando a atenção, né, da importância de se saber isso, porque grande parte de vocês vão executar e conviver com isso diariamente, tá? Então, só para deixar bem claro a importância dessa disciplina. Dito isso, vamos então à nossa matéria, que é procedimento da licitação, né? Para a gente só, então, começar a relembrar aí, tá? Quando eu coloco tipos de licitação, e aí a gente vai pegar o procedimento e trabalhar os tipos, eu estou falando dos critérios de julgamento, a gente vai ver a modalidade de julgamento, mas tudo aquilo que vai determinar no meu processo licitatório, ou seja, quais são os critérios de julgamento, né, das propostas que vão chegar para mim, como que eu vou julgar essas propostas, como que eu vou avaliar quem pode ou não participar da licitação e quais os cuidados e as preparações que eu tenho que ter para tudo isso. Então, quando a gente for trabalhar em tipos de licitação, gente, é todo critério que eu já consigo mapear antes e depois e que vai determinar a minha licitação em si. E aí, né, eu coloquei lá o artigo 45, sempre coloco quando possível, tá, gente? É questão da lei aí, tá? A comissão de licitação ou o responsável pela carta convite, quando for o caso, lembrando que na carta convite pode ser alguém nomeado que vai fazer o convite ou eu vou instituir uma comissão. Depois a gente vai ver detalhadamente a questão da comissão. Ela vai realizar um julgamento em conformidade com os critérios ou tipos de licitação que já foram estabelecidos no ato convocatório, né, da licitação. A gente vai ver depois a questão do ato convocatório, a questão do lançamento do edital, aquela coisa toda. E de acordo com todos os fatores, né, necessários a essa modalidade, ao objeto em si, de maneira a possibilitar, então, o seu acompanhamento, sua oferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. Então, resumindo, licitação é um processo tão sério, mas tão sério, que todo critério de julgamento ele tem toda uma base legal que vai nortear claramente os cuidados que você deve ter. Por que isso, gente? Imagina se todo mundo aqui fosse trabalhar, por exemplo, no Estado, né? E aí vira e fala assim: vai ter vamos contratar uma obra aqui. Vou contratar aqui da minha cabeça. Se algo der errado, de quem que é a culpa do processo? Né? Você que tirou a ideia da sua cabeça, ou a comissão que fez de qualquer jeito, ou a empresa que não cumpriu determinado processo. Ou seja, eu preciso ter toda uma lei que vai reger e regulamentar o papel de cada um envolvido, seja quem contrata, seja quem escolhe, seja quem participa, né, de maneira que eu tenha todo um processo de base legal amparando tudo isso. Então, vamos supor lá, então, que eu tenho que ter esse cuidado para a licitação funcionar adequadamente, ao mesmo tempo, eu tenho que ter o cuidado para garantir que o processo, eu que estou participando de uma licitação, eu também esteja amparado por lei. Por quê? Minha proposta está legal, meu preço está legal, eu tenho capacidade técnica e tudo mais, e de repente o órgão lá da Secretaria do Estado resolveu escolher o irmão, ou vizinho, ou cunhado de um dos donos, de um dos funcionários lá. Então, olha como que é um processo que não pode ter dúvida, tem que ter o máximo de lisura, máximo de transparência, e aí eu preciso ter todo esse cuidado de acompanhar claramente. Então, os critérios, quais vão ser os principais tipos de licitação? Levando em conta aquilo que vai determinar, né, essas 5 formas de licitação, de acordo com aquilo que é mais interessante para o Estado. Então, vamos ver lá. O primeiro é o menor preço. A gente já apontou isso rapidamente, mas nós vamos ver aqui agora detalhadamente, tá? Então, eu vou ter um critério que vai envolver assim, olha, o meu critério de julgamento, o primeiro é em relação ao menor preço. Então, quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa, né, determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com o que o edital ou carta convite tá dizendo e ofertar o menor preço. Então, vamos lá. Só ganha aqui nesse caso quem seguiu aquilo que está especificado e detalhado, lembrando, altamente detalhado lá no edital ou carta convite. E além de tudo que está ali, a pessoa então, olha, ela cumpriu todos os requisitos que ali estão e ainda ofertou o menor preço.
de cara a pessoa leva, né, ela ganha o processo da licitação, tá? Então, olha o cuidado que eu preciso ter, gente, que não basta ser só o menor preço. E aí está chamando a atenção aqui. Tem que ter, a minha proposta, ela tem que estar de acordo com o que o edital determina, e se tiver vários participantes que têm todas as habilitações necessárias ao que o edital determina, eu também, então, eu vou agora ver quem que está ofertando o menor preço. Então, o menor preço é a primeira escolha em relação ao Estado. Lembrando, a gente sempre fala isso na primeira aula, o Estado visa sempre o menor valor, porque é dinheiro público. Então, quanto menos ele gastar para ter as obras, bens e serviços, melhor para a população, porque sobra dinheiro para uma série de outras questões, tá, gente? Então, deixando bem claro, os licitantes têm que estar qualificados, classificados, e aí sim eu vou ter uma classificação de acordo com todas as habilitações que foram verificadas, mais a questão do menor preço. Depois é que entra a questão da melhor técnica. E aí, gente, é interessante, porque em alguns momentos eu posso até ter a melhor técnica, né, prevalecendo em relação ao menor preço, tá? Por que isso? Vamos supor que eu tenho uma técnica e uma contratação que é extremamente rigorosa. Aí sim, nesses casos em que eu vou determinar e divulgar claramente, olha, será escolhido o primeiro critério, melhor técnica, ou seja, quem apresentar com mais propriedade os elementos indispensáveis que o Estado está querendo. Vou dar um exemplo aqui. Abriu agora uma licitação para participação no Ministério da Economia em Brasília, pagando salários assim muito bons, mas um detalhe, vagas provisórias, então isso está bem claro lá, gente, olha. E aí olha como é que o edital tem um poder de lei. Depois ninguém pode virar e falar assim, mas eu fiz uma concorrência e participei, é como se fosse um concurso público. Não, está escrito no edital, no ato convocatório, que vagas provisórias, ou seja, então é um contrato de serviço determinado. E lá, independente do valor, como deveria ser, olha, eu vou fazer um leilão, né? Então, quem se oferecer para entregar o que eu estou querendo no menor valor, leva. Pelo contrário, o que eles fizeram? Olha, eu estou contratando profissionais da área de TI, tecnologia da informação, programadores e tudo mais. Provavelmente o Ministério da Economia está querendo fazer uma série de programas que conseguem cruzar informações e trabalhar com mais assertividade uma série de informações. Então, eles estão contratando e já deixaram lá bem claro quais vão ser, né? Nesse caso, eles estão priorizando a técnica, ou seja, quem domina o processo. Então, diferente de algumas contratações, que eu tenho que tentar economizar ali no caso, eu estou justificando que eu vou gastar porque eu estou contratando melhor técnica ou profissionais capacitados. E nesse caso aí, gente, é interessante porque o Estado está colocando melhor técnica e já está deixando bem claro. Fala, olha, como é que eu vou caracterizar essa melhor técnica? Experiência da pessoa, tempo de trabalho, empregos anteriores. Então, tem uma série de detalhezinhos lá no edital que determina quais são esses critérios que vão, né, interpretar como a melhor técnica, tá? Há outros momentos que eu tenho também a chamada técnica e preço, tá? E como é que é esse processo da técnica e preço? Quando vai entrar em questão os dois casos. Olha, em algum momento eu não vou estar olhando só o preço ou só a técnica, eu vou olhar a técnica e quem tiver a melhor técnica e oferecer o menor preço para algumas modalidades específicas, leva, né, vence o processo licitatório, tá? E depois o caso de maior lance ou oferta. Então é no caso de alienação de bens, em que eu vou passar para alguém, né? No caso do leilão, lembra? A gente colocou lá, eu vou passar o direito real de uso e aí, nesse caso, ganha quem me ofertar o melhor lance ou a melhor oferta sobre aquele produto que eu estou mudando de dono, ou seja, eu estou tirando como do Estado, algo que era do Estado, e estou alienando ele, esse bem, a uma outra pessoa qualquer, tá? Então, só para vocês verem como que é o processo aí que funciona adequadamente aí. E aí, no concurso, os critérios de julgamento, aí no caso específico do concurso, os critérios de julgamento serão fixados no respectivo regulamento, tá, gente? Ou seja, também, né, chamando a atenção, por mais que eu tenha o edital e tudo mais,
Os critérios de julgamento para concurso, lembrando que concurso é todo um processo específico, tá? Tem que estar lá no regulamento para poder funcionar adequadamente aí o concurso. A gente já viu isso quando a gente falou, viu isso rapidamente quando a gente falou sobre concurso, tá? E aí, qualquer que seja o critério no concurso, gente, pode ser os mais loucos possíveis, os mais diferenciados, entrou lá dentro o critério, acabou, não tem como ninguém criar caso nem nada, porque é isso que vai determinar qual que é o tipo de análise ou tipo de critério que vai ser específico. Então vamos supor que eu estou lá contratando uma obra, um objeto de arte qualquer, para ficar, uma escultura para ficar numa praça. E eu determino lá, olha, tem que ter no mínimo 10 metros de altura, no máximo 15 metros de altura, tem que ter uma largura específica. Vamos supor que eu estou colocando os critérios, né? E aí eu coloco lá, tem que ser feito com materiais reciclados. Qualquer que seja o critério, entrou no concurso, ninguém pode questionar, entendeu? Olha, por mais louco que seja o processo. Pô, mas vai ficar feio entrando objetos reciclados, nem sempre isso é legal, então não interessa, né? Mas isso são a base da cartilha dos processos que vão, né, orientar quem for avaliar o objeto vencedor, né, seguindo esses critérios que estão lá, tá? Então, só para deixar isso bem claro aí, para chamar a atenção dos tipos de licitação, né, de acordo com os critérios. Então, quando a gente coloca lá que eu preciso de critérios, são os tipos de licitação que vão determinar isso. E critério, gente, é lei, tá? Critério entrou lá no documento, no ato convocatório, no edital, no concurso e tudo mais, virou lei, tá? Então, qualquer que seja o critério, tá? Independente disso. Agora, a própria lei de licitações, ela vai nortear e regulamentar essa questão desses critérios. Então, tem também as leis específicas que podem prever outros tipos de licitação, como, por exemplo, a lei de concessões, né? E aí, por que eu fiz questão de chamar a atenção aí? Primeiro, porque está na lei que existem outras possibilidades. Uma delas é a lei de concessões, eu fiz questão de destacar porque Minas Gerais agora, né, vai passar por uma série de concessões públicas federais para poder dinamizar, né, e desafogar aí alguns processos que estão parados. Uma delas é a BR-381, que a gente já conversou na primeira aula, e eu já chamei a atenção dela. Como alguns lotes não foram concluídos, nem começaram ainda, por uma morosidade do Serviço Público Federal, eles vão fazer a concessão. O que é isso? Eu vou entregar para uma concessionária que vai administrar essa obra dentro dos critérios. Então, vamos ver lá como é que é o processo da lei de concessões aí, de acordo com o artigo 15 aí, ó. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios. Então, eu vou ver lá, no caso de concessão, tá, gente? Por isso que eu fiz questão de frisar aí. O menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. Então, de repente, eu vou ter lá, olha, na concessão, a administradora que ganhar o lote pode operar um pedágio como forma de ganhar dinheiro para poder subsidiar o funcionamento dela lá. Ok. Nesse caso, eu vou determinar de quantos em quantos quilômetros que eu vou ter postos de pedágio. Quem é que ganha, nesse caso, nessa concorrência para a lei de concessão? Quem me ofereceu o menor valor da tarifa, por exemplo. Olha, quem passar pela catraca lá, pelas cancelas, vão pagar R$ 5, R$ 4, R$ 3, ou seja, opa, quem ofereceu o menor valor, leva, tá? Ou a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pelo outorga de concessão, de repente, além do critério do menor valor, o segundo ponto que eu vou olhar é a maior oferta. Olha, que pode ser, por exemplo, gente, né, dependendo da proposta. Por exemplo, olha, a maioria vocês colocaram aí na licitação que eu tenho um prazo de 2 anos para duplicar toda a rodovia. Então, além de ofertar o menor valor por pedágio, eu vou fazer a duplicação em 1 ano, ou seja, estou fazendo uma oferta muito mais envolvente, muito mais interessante, né? Depois o critério valor. Então, olha que bacana. Pode ser uma combinação dos dois, né? Ou seja, dos dois critérios. Eu posso trabalhar não só o menor valor, não só a maior oferta, como também o inciso 7 lá, o que é a de qualificação da proposta, ou seja, eu já entrego um processo ali que eu já estou garantindo um valor de qualificação de outorga, entregando ali um valor mais considerável. Então, tudo isso vai ser o critério, né, observando ali.
Melhor proposta técnica é o quarto item a ser observado. O quinto, melhor proposta em razão da combinação de critérios de menor valor, né, com de melhor técnica. Então, tudo isso que está aí, gente, são os critérios que vão determinando. Então, via de regra, quando tem concessão para entrega de rodovia, eles vão seguir essa ordem que está aí, tá? Só para vocês verem como que é um processo que vai determinar claramente, né, todo esse processo de andamento, fazendo o que? Fluir. Aí a gente acha assim, mas é muita burocracia, é muito detalhezinho, nem todo mundo vai querer participar. Será que é, né? Parece que não, gente, mas na hora que você abre um processo de concessão, você acaba estimulando muitas empresas a participarem. Por quê? Simplesmente pela facilidade de você, de cara, já implantar um pedágio, por exemplo, e aí você tem um prazo de execução das obras que é dado de acordo com isso. E, via de regra, tem alguns adendos. Olha, teve uma pandemia e poucas pessoas utilizaram a estrada naquele momento, né? Então, caiu a arrecadação nos postos de pedágio. Ainda tem cláusulas que, quando tiver uma diminuição do número de usuários, né, que vão alimentar o pedágio, que vai remunerar quem pagou pela concessão, o Estado ainda pode prorrogar, pode dar uma colher de chá, algumas coisas nesse sentido. Então, com a via de regra, sempre tem muita gente participando. Claro, a depender de alguns critérios. E aí, eu já tinha falado isso numa uma das aulas, estou repetindo aqui, né? Tem licitação que ela é considerada deserta, ficou deserta porque ninguém participou, porque alguns critérios que estavam lá eram inviáveis, né? Então, por exemplo, além de eu pagar para o Estado uma taxa lá que eu falo, olha, eu de cara já vou pagar para o Estado 1 bilhão para poder, eu que ganhei a concessão, vou cobrar um posto de pedágio, e parte do valor do pedágio vai para o Estado também. E aí tinha valores de pedágios que estavam na faixa dos R$ 7,50, R$ 8, que é muito caro. Então, algumas empresas elas perceberam que não era um bom negócio. Olha, o valor que está cobrando ali, eu vou passar uma parte considerável para o Estado, vai sobrar muito pouco para poder pagar funcionário, contratar funcionário que vai ficar no pedágio, segurança, duplicação e uma série de faturas. Então, nem sempre a concessão ela pode atrair com uma maior facilidade, mas via de regra atrai, tá, gente? Então, são critérios para isso. Lembrando, né? Como o Estado não tem dinheiro para poder fazer uma licitação, o que ele vai fazer então? É mais fácil ele entregar, nem que seja um pouco mais barato para alguma concessionária, para a concessão que vai ganhar, do que ficar com o trem parado e não levar a obra para ninguém. Então, às vezes, o Estado coloca assim: olha, eu vou quem ganhar o trecho aqui tal, o lote específico, né, tal, vai ter 25 anos para explorar o local, ganhar dinheiro nesse tempo todo, desde que entregue as obras e a manutenção disso nesse tempo todo. Então, via de regra, é um dinheiro interessante e muita gente participa, tá? Então, só para a gente ver aí, gente, a licitação do tipo menor preço é a regra do critério de julgamento. Então, sempre vai ser a principal, tá? Então, vai ter aí a lei que coloca, aí tem o texto da lei do artigo 45, coloquei aí, eu já falei anteriormente, esse critério aí é o único possível para a modalidade de pregão. Quando for pregão, ganha menor preço. Para os demais, você vai ter lá uma série de critérios para isso, tá? Mas sempre, via de regra, é o principal, né, critério para escolha, para o julgamento, para a comissão julgadora, vai ser o menor preço. O melhor técnica é utilizado em situações especiais, então está lá de acordo com o artigo 46. E aí, quais são essas situações especiais, gente? Qualidade, rentabilidade e eficiência do material. Então, eu vou estar contratando, olha, o melhor, vai ter uma modalidade que vai ser, o primeiro critério é melhor técnica, né? Por quê? Porque a qualidade da entrega do serviço é diferenciada, porque a rentabilidade que eu vou ganhar com essa melhor técnica, ela é melhor, né? Porque o tipo de material que está sendo utilizado também, né, é melhor. Então, nesse caso aí, especificamente nesse caso, você usa a melhor técnica. Os licitantes apresentam 3 envelopes, né? Seja pregão eletrônico ou não, eles divulgam os 3 envelopes ou 3 materiais sigilosos, em que vai ter constado o quê?
O primeiro envelope são os documentos de habilitação para dizer que a empresa está apta a concorrer, né, de igual para igual na licitação. A B, o principal segundo envelope, é a proposta técnica que vem acima da proposta de preço. E aí, na hora deles forem habilitar lá, por exemplo, olha, vamos ver quem está possível participar. Abrem todos os documentos, os primeiros documentos, os envelopes de habilitação. Das 15 participantes, 12 foram aptas, né, estão habilitadas a participar. Aí abre os envelopes de melhor proposta técnica de todas elas. Legal. Das 12 que estavam aqui, caiu para 8. Bacana. Então tá legal, tem uma concorrência bacana aí. Então, das melhores técnicas, porque apresentou lá qualidade, rentabilidade de acordo com os critérios que a gente vai ver mais à frente, tá? E aí depois tem, aí que abre então a questão de preço. Das 8, 2 ficaram empatadas, por exemplo, 2 oferecendo o mesmo valor, né? Então já descartou as outras 6, e aí eles vão ter provavelmente algum outro critério. Olha, eu vou dar meia hora para vocês definirem quem vai cobrir o melhor valor. Aí o pessoal corre para fazer conta, aquela coisa toda, e aí de repente vai aparecer nesse meio tempo, nesses 30 minutos, né, aquele que vai ter ali, por exemplo, o processo aí do melhor valor em relação a isso, tá? Então lembrando aí que você tem toda essa sequência de critério a ser escolhido, tá, gente? O técnico e preço, a gente viu lá, também em situações especiais, mas leva em consideração a melhor técnica com o melhor preço. Então, ou seja, eu vou ter que aliar técnica com preço. Diferente do outro, que a técnica vem primeiro, aqui é uma modalidade única, você tem que ofertar já de cara isso, tá? Então, geralmente são serviços de natureza intelectual, tá, gente? Então, projeto, consultoria, que tem uma grande técnica, e aí ganha quem oferece. Olha, eu estou contratando um consultor para fazer uma pesquisa ou me apresentar uma proposta de construção de um viaduto, por exemplo. Contratar um engenheiro aí que tem todo um processo. E na hora de eu fazer, porque eu não tenho nenhum engenheiro no meu corpo de funcionários, vou contratar alguém. Então, beleza, técnica e preço. Eu vou ver lá quem são os melhores engenheiros aptos a trabalhar. Então, tem toda a habilitação. E aquele que tiver grande técnica, fizer jus a essa habilitação e oferta ao menor preço, né, na entrega desse serviço, ganha nesse caso específico aí, tá? Continuando aqui, gente, o caput do artigo 46 coloca lá, prescreve que os tipos de licitação, melhor técnica e preço, serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual. Então, quando é melhor técnica e preço, eu estou avaliando um critério de expertise mesmo, da pessoa que trabalha, que tem uma grande conhecimento intelectual, pessoas que são altamente voltadas para a elaboração de projetos, de cálculos, pessoas que têm toda uma vivência em relação à fiscalização, supervisão. Então, ou seja, eu estou escolhendo pessoas que têm o chamado notório saber, pessoas que são muito experientes e notadamente conhecidas nessa expertise delas. Por isso que está bem claro esse processo lá, tá? No maior preço, né, ou maior lance, ou maior oferta, pode ser um dos três, né, tal, exclusivamente para a modalidade leilão. A gente já tinha visto isso, então eu tenho alguns carros velhos, não tão velhos assim, mas o Estado não é vantagem para o Estado manter uma frota de veículos, por exemplo, né? Eu vou acabar com esse processo de frota de veículos. Então, vou vender tudo isso, vou passar isso. E vou vender esses carros no estado que estão. Então, vai ganhar quem? Quem me der o maior preço por veículo, ou o maior lance, ou melhor oferta, né? Por exemplo, quando eu caso, olha, eu levo todo o seu lote por X. De repente, foi uma oferta melhor até do que preços individuais ali nesse caso, tá? E aí o Estado passa a alienação de bens nesse sentido aí, tá? Então, só para deixar claro, gente, né, quais são os principais critérios, e aí, dando prosseguimento, eu vou para o chamado comissão de licitação. O que é isso? Todo o processo licitatório, a gente já viu isso em alguns momentos pincelados, agora a gente vai adentrar aqui claramente. O que é a comissão de licitação? Ela vai ser criada em função de receber, né, então primeiro que ela vai cuidar de todo o processo inicial, não, mas ela que vai receber, examinar e julgar todos os procedimentos e documentos relativos às licitações. Então,
ela não só vai acompanhar desde o início, como até o final. E é ela que vai bater o martelo no final, lá na comissão de julgamento, e decretar quem que ganhou, quem foi vitorioso no processo licitatório, tá? Então, olha só, eu não posso criar isso de qualquer forma, tem todo um critério e a própria legislação determina até o cuidado com essa comissão de licitação, tá? E a comissão ela pode ser permanente ou especial. O que é permanente? Os membros têm um mandato, tá, gente? Então, ou seja, eu vou escolher determinadas pessoas com mandato de 1 ano, permitida a recondução ou mais 1 ano, né, de algum mesmo período aí. Então, escolhi determinadas pessoas, tem critérios para isso, ganharam, e aí até para facilitar e tudo mais, a própria legislação, ela permite que aí tem todo um critério, tem todo um instrumento legal. Olha, resolvemos, né, o Estado resolveu prorrogar pelos mesmos 365 dias, pelo mesmo ano, né, a comissão de licitação que foi instituída pela portaria tal, tal, tal. Então, ou seja, por quê? Para ganhar tempo, e geralmente são pessoas que têm uma expertise maior, já tem todo um trato em relação à licitação, alguém que direciona. Tá lá, gente, prazo de 1 ano. Por quê? Em 1 ano é tempo demais, você pode ter várias licitações ao mesmo tempo, vai depender muito do boom de obras e tudo mais. Então, na época de 2014, de 2007 a 2014, teve muita obra, né, no Brasil, né, em virtude da Copa, vários processos. Então, aí você tinha equipe de licitação, comissão de licitação, que foram instituídas e foram prorrogadas, e aí depois você abre de novo um novo processo para essa comissão. Claro, né, gente, que pode ser as mesmas pessoas que quiserem participar, mas sim, de novo, todo um processo, né, voltado a uma divulgação de quem quer participar de uma comissão de licitação, tá? E o prazo é legal de 1 ano, gente, até para evitar de virar algo permanente, porque senão vira meio de vida, né? Ou seja, a pessoa está lá tem 5, 6, 7 anos, né? Quanto mais tempo a pessoa fica, mais ela acaba conhecendo as empresas, os escritórios de engenharia, as construtoras, e acaba tendo, né, uma possibilidade de jeitinho aí de favorecimento. Então, para evitar isso, você coloca num prazo de 1 ano prorrogável por mais 1 ano, tá? A composição ela pode ser especial para uma única licitação, tá? Então, acabou aquela licitação, encerra-se, né, essa comissão de licitação. Dependendo do órgão ou de suspeita de corrupção, não, gente, algumas secretarias eles têm aberto geralmente comissão de licitação especial. Olha, para mostrar a lisura, para não falar que a gente tem jeitinho nem nada, isso vai muito do viés político, tá, gente? As comissões são especiais, ou seja, acabou determinado processo licitatório, ela é encerrada, abre-se outros, tá? E aí é um processo que está de mostrar uma certa lisura nesse processo, tá? A comissão ela vai ser composta por, no mínimo, 3 pessoas, 3 membros, sendo que 2 são servidores considerados qualificados, né? O que é qualificado? Tempo de casa, que tem toda uma lisura, conhecidas, que são tem todo um processo de ética, tem experiência na área ou na participação nesse processo, né? Então, e tem que fazer parte do órgão, né, que tá justificando, que está querendo a licitação em si, tá? Então, lembrando, no mínimo 3 membros. Pode ser mais? Pode, né? Pode ser 11? Pode, não tem problema nenhum. Tem concurso, por exemplo, que às vezes você vai ter um critério de seleção mais rigoroso. Eu já vi, por exemplo, a equipe julgadora que tinha 11 pessoas, né? Então, eles escolheram 11, era um projeto de escolha de modalidades artísticas e tudo mais, né? Era objeto de escultura, de arte e tudo mais, e eles colocaram 11 e chamaram 11 artistas plásticos extremamente conhecidos para poder fazer o processo. Então, foi muito bacana, porque você tem todo um processo aí trabalhando para isso. Agora, tem que ter no mínimo 3, tá, gente? Todo um processo aí. Já me perguntaram uma vez assim, mas pode ser par, número par? Até pode, né? O problema é que, mas tem que estar claro lá, que se for número par, qual que é o critério de desempate caso aconteça. Então, isso tem que estar muito claro lá também, tá? Exceção à regra, aí através da comissão lá, olha, que na modalidade convite, carta convite,
as pequenas unidades administrativas, né, que são pequenas. Então, eu tenho pequenas secretarias, eu tenho uma autarquia, né, que não tem, aí está lá, em face da exiguidade de pessoal disponível, ou seja, não tem gente suficiente lá dentro, né, poucas pessoas, aí nesse caso eu posso abrir mão e a comissão não precisa ser de no mínimo 3, pode ser um servidor escolhido para conduzir todo esse processo. Mas aí tem um processo de escolha, tem que ser feito como é que foi divulgado, qual o nome da pessoa. É óbvio, né, gente, que se for uma pessoa só, todo o olhar e a atenção vai estar caindo em cima dele, então ele vai ter que prestar muito mais conta do que se fosse uma comissão de 3 pessoas, então tem todo um cuidado aí, tá? Acontece, vai depender muito do tipo de unidade administrativa ou da quantidade de gente no setor, tá? No leilão e no pregão, o processo é conduzido, pode ser conduzido por um leiloeiro, a gente já viu isso na questão do leilão, né? Por um leiloeiro ou por um pregoeiro, né? E sua equipe técnica. Então, o Estado pode contratar um leiloeiro oficial ou um pregoeiro também para fazer o pregão, tá? Mas, de novo, a regra tem que estar declarada, tem que ter feito o processo, quem foi que escolheu, pode até fazer um processo de concurso antes, olha, para os próximos 3, 4 anos, em relação à gestão do governo tal, toda e qualquer licitação vai ser feita pelo leiloeiro oficial tal. Aí abre uma modalidade para escolher e, uma vez escolhido, essa pessoa responde ali por aquele período, por exemplo, como leiloeiro, tá? Isso é uma forma também de mostrar transparência, tá, gente? Você entrega para alguém de fora cuidar dos interesses do Estado, fazendo ali, buscando o melhor preço, melhor valor e tudo mais, tá? Então, além da comissão, que a gente está vendo que vai ser a comissão de licitação, ou comissão julgadora, então tem que estar bem claro isso. Eu tenho a comissão de licitação, é quem vai receber, examinar e julgar os documentos, né, das licitações. Eu também tenho a comissão de cadastramento, né, que pode ser a mesma comissão julgadora. O que é essa comissão de cadastramento? É aquela que vai estar providenciando todo o cadastramento das pessoas, dos participantes, dos critérios, do passo a passo do que foi feito, e também uma comissão de recebimento de material, né? Quem vai receber os envelopes lacrados, quem vai receber a documentação do pessoal. Então, eu posso fazer isso como forma de facilitar e, ao mesmo tempo, criar uma certa transparência. Olha, a mesma que julga não foi a mesma que viu se está tudo ok no material, né? Então vai ter uma comissão que recebeu o material e falou assim, olha, dos 15 que se interessaram, 14 entregaram o material, um não. Então você já tem um critério feito ali para uma comissão. Então pode ser 3 comissões diferentes, como pode ser a mesma, né? Cuidando de cada uma dessas partes. Agora, lembrando, eu tenho uma comissão que vai julgar, na esfera de julgamento, a comissão que vai cadastrar e a comissão que vai receber o material. Então, via de regra, gente, a comissão é o primeiro procedimento, é o primeiro cuidado que eu preciso ter em relação ao processo de licitatório em si, ao procedimento de licitação em si, tá? Então, só para saber isso. Qualquer que seja o tipo ou critério, eu tenho que definir os critérios, e aí eu vou ter que ter uma comissão de licitação que vai acompanhar não só esses critérios, como o processo licitatório daqui para frente, tá? Então vamos ver por partes como é que é esse processo licitatório aí, tá? É um processo administrativo, então tem toda uma gestão, todo um cuidado de acompanhamento, de controle, né? Todo um processo de verificar se está tudo ok. Então, altamente, né, autuado, protocolado e numerado. Ou seja, eu tenho que ter todo um processo que vai estar lá dizendo, olha, tem um nome, quem está cuidando, um processo que foi aberto em relação a determinados processos e estão sendo conduzidos dessa forma. O processo licitatório, ou esse processo administrativo, tem que conter o quê, gente? Obrigatoriamente, está lá. Autorização, né, respectiva para funcionar essa modalidade de licitação, a indicação do que está sendo licitado e a fonte de recurso para despesa, que a gente já viu lá. Então não basta são documentos, não, gente. Vai entrar tudo que precisa ali, ok? Os documentos relacionados ao artigo 38 que tem que estar juntados nesse processo administrativo. O ato convocatório, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o edital ou carta convite, então é o ato convocando as pessoas a participar. O comprovante das publicações do edital resumido, ou seja,
aonde que eu publiquei o edital? Foi um jornal de grande circulação ou foi na página e tudo mais? Então, eu tenho que colocar o comprovante lá dessas publicações. Então, gente, vocês estão vendo que todo passo a passo, ele tem um critério que vai ser observado se cumpriu ou não. Então, tem que seguir tudo isso. Aí entra o ato de designação ou da comissão, ou do leiloeiro, se foi o caso, ou do oficial, se ele é específico lá na carta convite, ou um oficial só que vai cuidar do processo, qualquer que seja quem vai conduzir a licitação, se é uma comissão, um leiloeiro ou oficial, eu tenho que ter o ato de designação. O que é isso? É o ato da Secretaria do Estado, ou do governo, ou da prefeitura, dizendo assim, olha, foi escolhida a comissão tal, composta pelos elementos tais. Ela é o ato de designação, que é uma portaria publicada e tudo mais, então você tem que anexar esse ato de designação. O original das propostas e dos documentos de toda a material, então, ou seja, estou pedindo uma qualificação técnica, né? Então vai ter que entrar lá, por exemplo, a proposta dizendo quando que é, a qualificação técnica, quem que é, qual o documento que comprove isso. E geralmente, gente, é uma certidão negativa, é uma certidão de competência, um portfólio que tem que ser geralmente original e tem que estar validado para isso. Entra também no processo todas as atas, todos os relatórios, todas as deliberações que a comissão julgadora determinar, reuniram tantas vezes, definiram isso, exploraram isso, fizeram isso, tal. Aí vem os pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade. Precisou de dispensa ou inexigibilidade? Está lá o porquê que foi feito, o parecer técnico que foi feito. Julgou, por exemplo, teve um parecer técnico de um especialista em relação à licitação, então esse parecer tem que entrar ali, né, dizendo qual é a forma, o procedimento em relação a um determinado ponto, tem que estar ali também. Os atos de homologação e de adjudicação que a gente vai ver na próxima aula, provavelmente, do objeto da licitação, os recursos que podem aparecer, né, sejam apresentados pelos licitantes ou outras manifestações e decisões. Então, de repente, algum cidadão resolve entrar com recurso contra o leilão. Precisou e ele foi julgado, tem que entrar ali o processo, né? Então, olha o cuidado que eu tenho que ter. Despacho de anulação ou de revogação, quando for o caso, né? Fundamentado e por que aconteceu a anulação, revogação. Então, lembra, gente, eu abri um procedimento e um processo de compra que é público, que está envolvendo dinheiro. Então, todo e qualquer processo da natureza desse andamento tem que estar tudo regulamentado e discriminado lá. E os três últimos aí, o termo de contrato, o instrumento, ou a minuta do contrato para quem for assinar o contrato junto na contratação, outros comprovantes de publicações, se for o caso, e demais documentos necessários de acordo com o tipo de licitação, tá, gente? Então, a gente viu aí que o processo licitatório é um processo administrativo, e como tal, ele tem todo esse rigor, todo esse processo, que tem que estar anexado toda essa série de informações, porque abriu-se um processo administrativo, né? Até para justificar que teve pessoas que pararam com suas atribuições para cuidar de alguns processos de compra e aquisição. Então tem que justificar, inclusive, o salário dessa comissão, que ela não está trabalhando naquele dia, em sua respectiva função, porque ela está cuidando de uma comissão, de um processo de compra. Então até isso tem que ter todo esse cuidado, tá? E o processo administrativo ele se desenvolve em duas fases, a gente já viu isso aqui algumas vezes, né? A chamada fase interna e a fase externa. Todas duas são importantes, mas talvez a que sempre vai acontecer, e eu não vou nem dizer que é a mais importante, tá, gente? Mas a preparatória é a fase interna, que via de regra vai ocorrer, vai acontecer sempre, tá? A fase externa pode não acontecer por um outro motivo. Então vamos lá, fase interna da licitação. Até aqui tudo bem, gente? Eu tô falando direto aqui, porque tá bem explicadinho aqui, mas tá tranquilo? Acompanhamento? Tá tranquilo, E professor. professor? Eu não sei nem se vocês estão dormindo, né, gente? Então,
Eu depois, de vez em quando, vou pedir a câmera ligada até para ver quem está dormindo ou não, né? Mas aqui, gente, é muito detalhista, muito detalhadinho e tudo mais, né? Mas só para vocês verem a importância do processo. E eu prefiro colocar mais detalhado mesmo, que é a própria legislação em si. Tanto que se algum dia vocês forem trabalhar e tiver que participar de uma licitação, vocês podem pegar esses slides aqui, que aqui tem tudo que for preciso para um processo vocês participarem. Vocês não vão ficar aquém, nem em desvantagem em nada, tá, gente? Então eu fiz questão de colocar aí. Então a fase interna, ela ocorre quando? Né? Quando a administração pública, né, abre o processo que a gente chama de licitação, né? E nesse processo eu estou dizendo lá qual que é a necessidade de contratar ou de comprar, o que vai ser contratado e tudo mais. Eu defino qual é esse objeto, né? Prevejo, né, o valor e a disponibilidade, se eu tenho dinheiro em caixa ou não, ou mesmo que eu não tenha, gente, isso é interessante. Olha, o valor é 1.600.000, e desse valor, eu estou deixando bem claro. Oi? Estou ouvindo um barulho aqui. Barulho aqui. Ah, bom, sei lá, passou. Vamos lá. Ocorre o que, gente? Então, eu tenho que prever o valor de quanto que vai custar e a disponibilidade desse recurso. Um detalhe, mesmo que eu não tenha o valor total definido para esse ano, eu tenho que eu posso até fazer a licitação deixando bem claro, olha, parte do recurso da contratação ou da construção vai ser dada no primeiro momento no ano tal, e em cada ano vai ser pago o percentual em relação à entrega das obras. Não tem problema nenhum isso, mas eu tenho que dizer lá quando que vai ser pago e de onde que vai sair o dinheiro para isso, tá? E também na fase interna, eu vou obter da autoridade competente, né, a autorização para chamar quem está querendo participar do processo licitatório, para convocar. Então, tem que ter uma assinatura lá do responsável. Seja o prefeito, o governador, algum secretário, algum ministro, tem que ter autorização dele para que aquele processo ali funcione. Por exemplo, gente, vai ter lá, estão falando que para o ano que vem provavelmente vai ter concurso público para preenchimento de vagas em alguns órgãos aí. Tirando esse Ministério da Economia, que é provisório, vai ter concurso público para preenchimento de vagas efetivas aí do Estado, órgão federal, estadual e tudo mais. Porque estava no processo suspenso. Então, por mais que eu tenha lá, o secretário do Ministério tal resolveu fazer, ok, mas o ministro tem que estar assinando, então, né? Ou o presidente. Então, tem que ter um órgão, alguém de autoridade aí, competente que vai autorizar, tá? Então, essa fase da fase interna, ela é necessária em qualquer processo licitatório, tá, gente? Mesmo quando eu tenho dispensa ou inexigibilidade, que a gente viu lá quando não acontece, a fase interna ela tem que acontecer. Olha, eu preciso comprar isso e contratar tal, tal, tal. No valor, o objeto qual que é o valor e tudo mais. Ok. Ah, mas vai ser feito dispensa de licitação. Não interessa. Mas eu tenho que deixar bem claro que a dispensa ou inexigibilidade ela aconteceu para justificar uma fase interna que teve todo o procedimento e protocolo, né, direitinho lá. Ou seja, para justificar que mesmo a dispensa ou inexigibilidade acontecendo, ela aconteceu em cima de um processo administrativo que foi criado para isso, tá? Eu não estou dispensando algo do nada, não estou criando uma inexigibilidade do nada. Tem todo um histórico que garantiu isso, tá, gente? E aí está explicando um pouco desse processo aí mais embaixo, tá? Como é que é a fase externa, então? A fase externa, gente, ela vai compreender todo o que a gente chama do processo licitatório propriamente dito. Então, quando eu falo procedimento da licitação, eu, na verdade, estou falando sobre convocação, ou é muito comum a gente ver o ato convocatório, a chamada habilitação, o julgamento, a classificação, homologação e, por fim, a adjudicação, tá? Então, alguns nomes vocês já ouviram nem nada, alguns processos a gente já discutiu muito, muito primariamente, e agora a gente vai ver, ao longo dessa aula e da outra, exatamente essas fases aí, tá? Mas primeiro eu fiz questão de mostrar quais são os critérios e como é que funciona a comissão, né? E aí agora essa fase interna e a fase externa, tá? Então, só para a gente ver como é que esse processo, a fase externa é a licitação propriamente dita, tá, gente? A fase externa, tá? E aí eu coloquei aqui na convocação,
é a divulgação do ato convocatório através de edital ou carta convite que a gente vai ver. Então, nem todas vai ter esse processo de convocação publicado ou não, algumas com alguma, pode ser uma fixação, uma coisinha mais simples, mas está aí quais são as fases. Então, para quando é concessão, a gente viu lá alguns detalhes, ou nas parcerias público-privadas, existe a possibilidade, eu fiz questão de chamar a atenção aí, gente, de, na fase externa, eu inverter a ordem, né, essa ordem que está aí. Às vezes, eu julgo primeiro para depois ver a habilitação das propostas, tá? Via de regra, o que acontece? Eu primeiro vejo a habilitação. Está todo mundo apto a participar da licitação? Tá. Todo mundo preencheu os requisitos, documentação, certidão negativa. Aí vai depender dos vários critérios. Ok, então vamos para o julgamento, tá? Mas na concessão e nas parcerias públicas-privadas, eu posso julgar primeiro para depois ver se teve a habilitação necessária. Então, tem 2 pontinhos aí, olha só. Eu inicio primeiro julgando a proposta vencedora. Vamos supor que tenha lá o melhor valor por pedágio, né? Então, quem me ofereceu o melhor valor, bacana. Então, é uma forma até de agilizar o processo de concessão, tá, gente? Vamos facilitar logo, vamos ver quem me entregou o melhor valor, beleza. Aí depois que eu vou ver se a análise dos documentos ele tá apto ou não, se ele está habilitado ou não. Caso o primeiro colocado tenha tido o melhor valor, mas ele está inabilitado, aí eu chamo o segundo colocado, né? O que teve o segundo melhor valor, e aí eu vejo se a documentação dele está legal. Também não está a documentação. Então vamos ver o terceiro. Uma vez eu participei de um processo de entrega de menor valor, tá, gente? Que aí tinha que ver a questão da entrega, da qualificação técnica. Foi para um serviço específico lá na fundação e foi interessante que foi a sexta. Aí teve esse mesmo processo aí de pregão, né? Então, aí a gente viu o primeiro julgamento do critério foi o melhor valor, depois que foi ver a documentação. Aí eu lembro que os 5 primeiros não estavam aptos a participar. Então, o sexto colocado, gente, é que participou, né? Em relação à habilitação. Então, só para vocês verem como que é um processo que separa o joio do trigo nesse processo e acaba facilitando essa inversão, em alguns casos, tá? E aí, no pregão, essa inversão é uma característica específica não opcional, ou seja, não tem muita opção não. Geralmente vem o menor valor primeiro, para depois você ver a habilitação, tá? Quando é pregão. Vamos lá. Então, a fase externa, a gente viu aqui, começa com a convocação ou ato convocatório. Vamos ver isso aqui. E aí, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos ver convocação e habilitação hoje. Aí a gente encerra a habilitação, depois a gente entra na parte de julgamento na próxima aula. Combinado? Que aí acho que é uma forma melhor da gente trabalhar aqui para não ficar muito puxado. Quando eu começo a falar muito, eu fico preocupado, né? Assim, se vocês estão pegando ou não. Então vamos lá, ato convocatório, né? Pode ser, pode ser o edital ou carta convite. Quase sempre edital, tá, gente? Quase sempre. Então, a regra lá é a convocação através de edital, sendo que apenas na modalidade de convite é possível convocar interessados através daquela chamada carta convite, que é aquela cartinha que eu vou convidar de acordo com as regras e os critérios próprios, né? Até por causa do valor próprio da carta convite, tá? E todo ato convocatório ele é considerado uma lei entre as partes. Isso quer dizer o quê? Olha, eu estou regendo o processo. É o edital que vai reger, que vai dizer claramente o que pode e o que não pode, o que vai ser julgado e o que não vai ser julgado, né? Quais os critérios que vão determinar o vencedor da licitação, quais os critérios que vão determinar, que podem determinar, por exemplo, a não participação na habilitação. Então, tudo isso tem que estar muito claro lá. E eu falo assim, que tão importante do que a fase interna em si, a fase externa ela é extremamente necessária. Ela é extremamente... a fase interna em si, o edital é extremamente necessário em que todas as informações estejam plenamente ali. Por quê? É isso que vai reger o processo. Porque, gente, num processo licitatório é tanta coisa envolvida, tanta gente envolvida, tanto dinheiro envolvido, que às vezes um mal perdedor, por exemplo, ele pode, por um critério qualquer, né,
pedir anulação da licitação. Então, até o processo do que pode ser objeto de anulação, a gente vai ver isso mais à frente, tem que estar constando ali também, né? E é interessante você ter no edital tudo que vai reger o processo para não ter nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de invencionice, nenhum tipo de má-fé nesse sentido, tá? Então, a divulgação ela pode ser interna, seja a fixação num quadro de aviso, né, ou externa, numa publicação em imprensa oficial, sempre, ou jornais de grande circulação, tá? O atual presidente, gente, o Bolsonaro, ele estava querendo acabar com esse processo de algumas publicações em jornais de grande circulação, né? Seja de capital, de balanço, alguns jornais, ele queria até cancelar a publicação de editais em jornais de grande circulação. Na verdade, ele queria quebrar, dizem, né, que ele queria quebrar os jornais não dando dinheiro, porque grande parte do dinheiro que os jornais, o jornal físico, tá, gente, recebe é através da publicação de processos do Estado. Então ele queria, assim, não ficar pagando para esses jornais, é uma forma de economia para o Estado, óbvio, mas ao mesmo tempo você está tirando dinheiro dos jornais, né? Ainda mais jornal que vai criticar ou não o governo. Mas por que você está colocando jornais de circulação, gente? Porque tem que estar lá, olha, não só na imprensa, que é o órgão oficial, então, via de regra, vai ter mesmo, mas você está colocando jornais de circulação para poder garantir que várias pessoas tenham acesso, né, ao edital, ao convite para participar de um processo licitatório. Aí faz sentido ao princípio da publicidade que a gente viu na segunda aula, tá? Prazos mínimos. Então, entre a data da divulgação, né, então começou, divulguei o edital, e a primeira reunião que eu vou fazer com os interessados, eu vou ter lá 5 dias úteis quando for convite, carta convite, 8 dias úteis quando for pregão, então tem essa data aí, necessária. Nas demais modalidades, gente, aí já não é dias úteis, não, é dias corridos. Então, no leilão são 15 dias corridos, na tomada de preço 15 ou 30, a depender do critério. Na concorrência, 30 ou 45, também a depender, tá? A gente viu isso lá nas características de cada um. E no concurso também 45 dias, né, de dias corridos, tá? Então, quando é que vão ser dias úteis? Carta, convite e pregão. Dias corridos nos demais, tá? Para ficar aí bem claro aí. E o edital deve conter, né? Então, todo edital, de acordo com o artigo 40 da Lei de Licitação, ele tem que ter o quê? O preâmbulo. Então, atenção a isso aqui, gente. O preâmbulo é todo início de edital, tem que ter lá o número de ordem em série anual. Eu coloquei um exemplozinho aí no final, depois a gente vai ver. O número de ordem em série anual, então tem todo um rigor para isso. O nome da repartição e o setor que está interessado em relação ao processo de compra. A Secretaria de Justiça do Ministério da Justiça, ou, por exemplo, Secretaria de Regulação do Ensino Superior do Ministério da Educação. Então vai ter lá o nome da repartição de quem está querendo e tudo mais. Qual foi a modalidade pretendida, né? Uma das 6. O regime de execução que vai acontecer o processo, qual que é o tipo de licitação que vai funcionar ou não, os critérios, né? A menor preço, não sei o que, melhor técnica, a menção de que será regida por essa lei, ou seja, se tem algum processo de legislação fazendo menção a esse critério, o local, dia e hora para recebimento da documentação em proposta, então eu tenho que estipular, olha, todos os documentos serão entregues no dia tal, ou na faixa de dias, ou seja, nos 2 dias ou em 3 dias, então eu tenho que deixar bem claro qual é o local, o dia e até a hora máxima para recebimento da documentação e da proposta de quem quiser participar, e também tem que divulgar no preâmbulo o local, dia e hora que eu vou abrir os envelopes. Então, olha o cuidado, gente, com a informação. Olha, os envelopes serão recebidos até o dia 20 de setembro, ok. Tá. No dia 21, né, serão abertos, né, de 21 de setembro, serão abertos no local tal, na sala tal, do órgão tal, do prédio tal, né, então tem que ir até esses detalhes, a tal hora, então vai ser abertura. E é uma informação pública.
E em alguns casos, gente, quem quiser participar pode ter um convidado de cada licitante, né, para representar lá, para ele acompanhar a abertura dos envelopes, tá? Isso é uma forma até de garantir a transparência do processo. Claro que se não tiver ninguém, ele vai ser aberto pela comissão e tudo mais, a comissão responde isso. Mas, via de regra, eles convidam o pessoal a participar, por isso que tem essa divulgação aí. Então, isso no preâmbulo. E aí o edital, então, continua tendo lá, o que tem no edital? O objeto e o prazo da licitação, então, o que vai ser, né, licitado, o prazo que vai valer essa licitação, as condições ideais para assinatura do contrato, então, pagamentos, os processos, como é que se dá e tudo mais, tem tudo lá, as condições claras, se vai ter algum tipo de sanção, de algum tipo de impedimento em relação à entrega do objeto ou do serviço, ou qualquer que seja o processo, o local para exame dos projetos, então, sim, se vai ter a entrega de um projeto que eu vou precisar fazer toda uma análise, qual é o local em que eu vou examinar os projetos, que vai ter uma análise e vai ser realizada de que maneira, os critérios de participação e de julgamento, tá? Então isso é muito claro, tem que ter lá também, quais são as condições de pagamento, a previsão de garantia, se for o caso, e outras informações julgadas importantes. Então, por exemplo, olha, pode ter lá uma prorrogação se acontecer determinada coisa. Outro dia eu vi, foi uma licitação lá no Rio Grande do Sul, gente, que eu achei até um caso interessantíssimo, coisa que está acontecendo agora no Brasil, né? Eles colocaram lá, tinha uma licitação, que eles colocaram que algumas obras, elas poderiam ter um processo de adiamento da entrega do objeto em si, da obra em si, por causa dos tornados e ciclones que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Que está tendo um processo sazonal, né, gente? Não é sempre, mas em determinada época do ano acontece lá um processo de mini tornados ou de corredores de ventos fortíssimos que podem comprometer o processo da obra em si. Então eu acho interessante que nessa modalidade que teve lá da concorrência, eles colocaram essa observação como uma forma de dar garantia para quem quiser participar, dizer o seguinte, olha, você não vai ser penalizado se você não entregar no tempo, se tiver um tornado na região. Então, teve esse cuidado, eu achei isso interessantíssimo, tá? Aí eu coloquei aí, gente, um exemplo da numeração, para vocês verem como é que é o processo, olha como é que é o cuidado disso em relação ao edital, tá? Que está lá no preâmbulo. Vamos supor que a administração pretende lançar uma licitação tipo convite, e essa será a quarta licitação do ano de 2020, lançada por esse órgão qualquer, e a primeira sobre a modalidade convite. Então, olha só, como é que é a enumeração que tem que estar lá no preâmbulo? Licitação número 04/2020, então, eu estou deixando bem claro que aquela é a quarta modalidade de licitação que está acontecendo naquela secretaria, então isso é um objeto de registro para fiscalização e para acompanhamento de quem quiser ver, e a primeira, olha, opa, tem um erro aqui, e a primeira de carta convite aqui tinha que ser 2020 também, ó. Não sei por quê. E a primeira na modalidade carta convite. Então, licitação é a quarta, mas na carta convite é a primeira, convite número 01/2020. Então, olha o cuidado que eu tenho que ter, gente, porque, lembra, eu estou registrando um processo administrativo que vai ser objeto de investigação, de avaliação, de acompanhamento por qualquer órgão ou qualquer pessoa da sociedade, né? Por qualquer cidadão. Então, vamos supor que o Tribunal de Contas resolveu fazer uma devassa, ou o Ministério Público falou assim, olha, eu quero ver como é que tem esse processo licitatório aí de algum órgão. Vou pegar aqui, vou fazer uma triagem. Poxa, em um ano teve 40 licitações, né? Então, que estranho. Quantas que foram? Aí você tem lá quantas foram carta convite, quantas não foi, porque dependendo da quantidade de licitação e da modalidade, gente, pode ser um indicativo de que tem algo errado, né? Como assim está tendo esse empenho de recursos de uma forma tão facilitada assim, né? Então, tem que ter todo esse cuidado. Por isso, a importância do registro. Agora, e a numeração ela tem que seguir claramente isso, porque tem que ter, a licitação 04 só vai ter uma, né? Então, não vai ter outra igual, então isso cria uma identidade em relação aos processos. Mesmo que a licitação venha a ser cancelada, tá, gente? Mas ela teve um processo
que foi dado andamento. E se foi cancelada, aí diz lá, a licitação 04 foi cancelada. Por quê? Aí tem lá o motivo que foi cancelamento ou não, tá? Então, portanto, a administração pública ela tem que cumprir, né, deve cumprir rigorosamente o disposto no ato convocatório. Então, tudo que tiver no edital tem que ser cumprido, tá? Não pode ter nada fora do que tiver ali, tem que seguir rigorosamente o que tiver ali, tá? O mesmo edital pode ser impugnado, tanto pelos licitantes, ou seja, quem estiver participando do processo de escolha, né, seja pessoa física, seja empresas que estiverem participando da licitação, ou por qualquer outro cidadão, né? O prazo de impugnação para o licitante, ou seja, quem está participando, é até a antevéspera da abertura do envelope. Então, antes de abrir o envelope, eu estou participando e eu percebi alguma coisa errada, eu posso entrar com um processo de impugnação, né? Aí eu tenho todo um critério, tem todo um instrumento, a gente vai ver isso mais no final, tá? Do porquê que aconteceu, como é que funciona e tudo mais. Então, tem que ser antes da abertura dos envelopes, para não caracterizar nenhuma. Como eu sei que vou perder, eu já quis criar caso antes, né? Então, antes da abertura dos envelopes é que tem um prazo para impugnação, e para o cidadão comum, né, qualquer outro cidadão, o prazo é de até 5 dias úteis antes da data de abertura dos envelopes. Então, o cidadão ele tem um prazo mais rápido aí, tá, gente? Enquanto que o participante pode ser na véspera, na antevéspera, o cidadão tem até 5 dias úteis para poder cutucar, levantar alguma suspeição, alguma coisa nesse caso, tá? Em qualquer caso que seja, nada impede que venha um recurso judicial. De repente, um cidadão que é um advogado entrou com uma ação judicial, algum processo no Ministério Público para cancelar, por exemplo, a licitação. Pode fazer isso, não tem problema nenhum. Ele pode usar do próprio instrumento, que é a carta, né, o ato convocatório, como ele pode entrar na justiça para poder viabilizar aí o impedimento, tá? Os avisos contendo os resumos dos editais, né, têm que ser duplicados pelo menos uma vez no Diário Oficial, a gente já viu isso, ou em jornal de grande circulação, com antecedência devida, indicando-se o local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral. Então, vamos supor, eu coloquei lá na publicação, em que eu coloco lá, por exemplo, assim, olha, coloco lá no Diário Oficial ou no Jornal de Grande Circulação e coloquei lá um resumão e assim, maiores informações aí pode ter, colocar lá claramente. A íntegra desse edital está no site tal do órgão, tal. Então tem que entrar isso lá bem claro. Olha a questão da publicidade aí, tá? Qualquer modificação que eu venha a ter no processo de convocação, gente, e se eu precisar alterar antes, eu também tenho que fazer a alteração e, de novo, né, publicar de novo nos mesmos instrumentos que eu publiquei o texto original, eu vou ter que fazer, então, de novo as correções. Então, por exemplo, é muito comum isso, né? Como é que coloca lá? Adendo ao instrumento de edital, tal, ou ajuste ao edital, tal. Então, às vezes, costuma ter alguma coisa que você tem que colocar lá de novo, no mesmo local onde você publicou e nos demais jornais de grande circulação, e aí coloca lá, retificação do edital número tal. E aí, gente, caso seja em cima da hora, você tem que pôr um novo prazo. Caso ainda dê tempo suficiente para as empresas licitantes, as que vão participar, dá tempo ainda de formular as propostas e tudo mais, aí não precisa mudar o prazo, não, mas eu só tenho que dizer lá, corrigindo, qual foi o erro, qual foi a retificação, alguma coisa nesse sentido, tá? É muito comum, porque é uma forma de você corrigir a tempo quando detectado aí. Então, a gente viu aí o primeiro item do procedimento, que foi o ato convocatório, tá? Aí nós vamos ver a questão da habilitação. O que vem a ser aí, gente? A habilitação, né, na habilitação, a comissão vai analisar sobre o aspecto formal, tem todo um rigor para isso, todo um passo a passo, se o licitante atendeu aos requisitos que estavam constando lá no edital ou no ato convocatório, tá? E o que vai ser exigido desses interessados, desses licitantes aí, né? Os documentos referentes ao quê? Primeiro, a habilitação jurídica. Então, qual é a personalidade jurídica, a identidade, contrato social das empresas,
ou identidade do participante, pessoa física, se tem algum registro comercial, ato constitutivo, então tudo aquilo que habilita juridicamente aquela pessoa, aquela empresa a participar. Então, por exemplo, qualquer pessoa que tenha participado, assim, eu tenho que ter minimamente o próximo. Por exemplo, eu sou pessoa microempreendedor individual, por exemplo. Então, se eu for participar de algum processo licitatório, né, eu tenho que deixar bem claro lá qual é o meu registro no CNPJ, uma série de informações nesse sentido, né, em que me habilite juridicamente a participar desse processo. Então, tudo aquilo que identifica, né, os componentes, os licitantes que vão estar aí. O segundo processo que vai ser altamente observado e exigido é a qualificação técnica. Lembra? Não só no critério preço, a gente viu lá que o preço vai vigorar, em alguns casos, o tipo de licitação ela pode ser por melhor técnica, mas independente disso, para participar de qualquer processo, eu tenho que ter qualificação técnica nesse processo. E essa documentação ela pode ser genérica, específica ou operativa. Vamos ver lá, gente. A genérica, documento de inscrição no órgão de classe. Então, por exemplo, eu vou contratar um advogado para acompanhar determinado procedimento tal, né? Eu vou exigir minimamente que ele tenha uma qualificação técnica, por exemplo, a carteirinha dele de inscrito na Ordem dos Advogados, né, do Brasil. Então, minimamente ele tem que aparecer lá com o órgão dele lá. Ou, vamos supor que é uma empresa de engenharia, então minimamente tem que ter lá o registro dela no CREA, o documento que comprove que ela está ali, né, que é uma forma de você qualificar o conhecimento daquela pessoa. A qualificação técnica também pode ser específica, né? Comprovar que para seu serviço idêntico, eu posso pedir lá no edital que só pode participar dessa modalidade licitatória pessoas que já participaram ou já têm experiência, né, em serviços dessa natureza, né? Então, quem já participou de serviços idênticos ao que eu estou contratando, ou obras de engenharia, ou alguma coisa nesse sentido, tem que comprovar lá que já, né, prestou serviço. Então, aí você coloca lá, por exemplo, um portfólio, você anexa um portfólio mostrando toda a sua experiência naquela mesma área, naquela realização daquele serviço. E aí eu ainda tenho a qualificação técnica operativa, comprovar que a estrutura da empresa, né, a operação da empresa é compatível com o valor de complexidade do contrato. Então, o que quer dizer isso, gente? Imagina que eu estou contratando uma obra que vai cuidar para mim, vai receber lá um valor de construção de um viaduto, de um conjunto de viadutos, uma obra grande, que vai passar de 1,5 milhão lá, como a gente viu, né, naquele exemplo. Passou de 1,5 milhão, gente, então olha o peso disso. Eu não posso pôr qualquer empresa. Então eu tenho que colocar uma empresa que seja grande para fazer jus a esse tipo de serviço. Ah, mas então qualquer empresa fundo de quintal poderia participar? Aí que tá, né, gente? Dependendo da natureza da obra e da complexidade do contrato, não dá para ser uma empresa fundo de quintal. Não dá para ser um pedreiro que não tenha qualificação, que não tenha experiência, não dá para ter algum engenheiro que não tenha tempo, expertise. Então, você tem uma série de questões que vão comprovar que eu estou apto como operação a funcionar. Em alguns editais que eu já vi várias vezes, eles até colocam algum item lá, por exemplo, olha, as empresas participantes têm que ter um capital social, né, um capital de giro social com mais de R$ 1 milhão. Quer dizer o quê? Que eles pagam os funcionários e ainda sobra 1 milhão para poder pagar qualquer que seja o processo. Ou seja, que tem uma saúde financeira que permite que ela encaixe parado lá 1 milhão, né, de reais parados para capital de giro, por exemplo, daquela empresa. Por que isso? Porque isso é uma forma de você garantir que eu não estou mexendo com qualquer pessoa, é uma empresa séria, uma empresa que tem nome, que tem estrutura, que vai honrar o compromisso, que vai entregar a obra da forma como eu estou querendo, que não vai demorar tanto prazo, porque se você contrata alguém que não tem essas qualificações, você pode ter uma série de dores de cabeça, porque a pessoa não teve a técnica necessária para isso, para operar determinada obra ou prestação de serviço, tá? Então, olha a importância da habilitação, o próprio nome, quem vai habilitar ou dizer quem está apto ou não. Continuando aí,
a qualificação econômico-financeira. Então, o balanço patrimonial, você tem certidão negativa de falência ou de concordato, ou certidão negativa de débitos, dependendo do tamanho da empresa, umas garantias. Então, todo um processo de dizer, olha, essa empresa é séria, ela paga os impostos em dia, ela não está devendo ninguém, não corre o risco dela ser fechada, porque ela tem que dilapidar o capital dela para pagar uma série de funcionários que têm ações na empresa. Então, você tem uma série de certidões que você pede para poder garantir essa saúde econômico-financeira aí também. O outro documento os outros critérios, a regularidade fiscal. Seja inscrição no CPF ou no CNPJ, vou contratar uma pessoa, minimamente já tem que ter CPF, né, gente? E é todo o processo, que é o próprio cadastro das pessoas físicas. Eu sei quem são as pessoas, tem todo um registro ali. A mesma coisa o CNPJ das empresas. Uma regularidade em relação ao cadastro de contribuintes, prova de regularidade com a Fazenda Pública, que eu estou tranquilo, eu pago os impostos, recolho os ICMS, né, todo o processo, pago o INSS, né, a Seguridade Social em dia. Tudo isso é uma forma de garantir que as coisas estão de acordo, né, do que se espera de uma empresa, né? E isso é legal porque foram exatamente esses processos aí que a gente até falei na aula passada que a Petrobras, a Odebrecht, a Petrobras autorizou a Odebrecht a participar de algumas contratações, uma vez que a Odebrecht, que estava com algumas irregularidades por causa de justiça, tá, gente? Então, ela estava com algumas irregularidades comprometidas, ela teve um documento expedido por parte do órgão dizendo que ela poderia participar de alguns certames ou licitações porque ela já tinha feito alguma codelação que não impedia dela prosseguir normalmente em algumas licitações, tá? Então deu condições ela ter uma regularização para poder participar, tá? E um último caso interessante, pode parecer que não, mas é muito importante. Toda licitação agora ela tem que cumprir o artigo 7º da Constituição Federal, que é o inciso 33º, que diz respeito a se as empresas participantes, né, têm trabalho de menor infantil, né, ou trabalho noturno, perigoso, insalubre, menores de 18 anos, ou qualquer trabalho menor de 16 anos, salvo condição de aprendiz a partir de 14 anos. Por quê, gente? Para evitar trabalho infantil, né? Ou você colocar em áreas de risco ou situações de risco pessoas que, com a idade que está ali, não poderiam estar realizando determinados trabalhos. Então, menos de 18 anos não pode ter trabalho noturno, dependendo de algumas contratações para o Estado e tudo mais, né? Nem em áreas insalubres. Menor de 16 anos em um trabalho, aprendiz só a partir dos 14 anos. Então, assim, na modalidade aprendiz, olha, aquela empresa ela tem um aprendiz que está plenamente dentro da lei, ela contrata alguns menores aprendizes, a lei permite isso, que vai ter as funções específicas para isso. Isso é diferente aí nesse caso, mas aí por quê, gente? Para coibir todo e qualquer tipo de trabalho infantil, por exemplo, tá? A apresentação dos documentos, ela pode ser apresentada em original ou por qualquer processo, né, de cópia, aí o caso, cópia autenticada em cartório, né, ou ainda por um servidor da administração que recebe, ele verifica que tem o original com as cópias e ele bate um carimbo lá, por exemplo, assim, de acordo com o original, tá? Então isso é interessante porque isso é um processo de garantir que aqueles documentos são exatos, são verdadeiros, né? Tem todo um processo de lisura aí, tá? Aí algumas informações, gente, no caso de licitações internacionais, né, então que acontecem, né, as empresas estrangeiras que não funcionam, que não estão no Brasil, né, não funcionam, não operam no Brasil, elas devem atender todo o possível, dentro do que for possível, as mesmas exigências feitas às empresas brasileiras. Então, eu estou pedindo os documentos tais, até a empresa estrangeira vai ter que correr atrás e buscar os documentos específicos, apresentar, por exemplo, tradutor juramentado para traduzir alguns documentos, eu tenho que envolver os consulados para algumas questões,
eu posso, então, trabalhar com algumas questões, mas, ou seja, eu tenho que correr atrás para dizer que estou apto na mesma forma que as empresas nacionais, tá? Então, tem um pouquinho mais de trabalho? Tem, pode participar à vontade, mas tem esse trabalho aí até para poder cumprir a mesma regra e se submeter ao mesmo processo que as demais, ou seja, não tem favorecimento, né? Quando for o caso de consórcio de empresas, o que é isso, né? Eu vou ter um consórcio de junção de várias empresas, por exemplo, entrega de uma obra. Por exemplo, eu tenho uma hidrelétrica que está sendo construída e que vai envolver lá, por exemplo, 4 ou 5 empresas de construções grandes, né? Na época da Copa do Mundo, por exemplo, teve vários estádios de futebol e várias obras públicas que teve consórcios, né? Então, várias empresas famosas que se juntaram para poder ganhar o melhor valor e competir ali no melhor resultado em relação à entrega das obras, tá? Então, só para vocês verem que na participação de consórcio, vai ser necessária a comprovação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio. Essas empresas assinam um documento, né, que faz um compromisso público, né, assinado pelos consorciados ou pelos representantes dessas empresas, tá? Com a indicação da empresa responsável, vai ter sempre uma empresa que vai responder, né, que vai liderar as demais, e aí eu tenho todo um processo deixando bem claro, olha, todas as empresas que estão envolvidas no consórcio escolhem e elegem a empresa tal, tal, tal como responsável pelas regras, pelo acompanhamento, pela obra, pelo processo. Então eu posso juntar como consórcio para otimizar maquinário, otimizar funcionários, mas uma delas é que vai responder ali, tá, gente? Que vai afixar ali, que vai atender o processo, tá? Se eu tiver consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, acontecerem alguns processos de construção de estádios no Brasil, a liderança ela tem que ser obrigatoriamente da empresa brasileira, tá? Então, de novo, é um processo de favorecer o Brasil nesse caso. Eu posso até ter uma expertise de consultores europeus, norte-americanos, mas quem vai conduzir a empreitada e vai responder perante, que vai liderar, é a empresa brasileira, tá? E aí acontece, né, gente? Quando nenhum licitante comparece ao processo licitatório, aquela chamada licitação deserta, a gente já viu isso numa aula rapidamente, aí eu vou realizar um novo processo, ou eu posso, em alguns casos, fazer uma contratação direta, tá? Aí, nesse caso, dispensando a licitação, de acordo lá com o inciso 5º do artigo 24 da Lei de Licitação, né? Que aí, em alguns casos, eu posso, olha, como eu não achei ninguém, vou fazer uma contratação direta, dependendo da empresa aí, quando for deserta aí o processo, tá? E aí, pessoal, a análise da documentação, ela é um ato vinculado, ela é obrigatória, ela é necessária, a comissão de licitação, ela tem que se ater aos documentos exigidos e cobrar exatamente aquilo que se pede. E só vai passar para a fase seguinte, né? Depois de todos esses cuidados aí, a fase seguinte é a fase do julgamento, aqueles licitantes ou os participantes que tiverem sido habilitados, que tiverem sido considerados aptos, né? Somente ressalvando aí quando for o caso de inversão, né, no caso de pregão ou concessão em parceria público-privada, como a gente viu lá atrás, né? Nesses casos que eu tenho inversão, primeiro é o julgamento, depois a habilitação, tá? Nos demais casos, só passa para a fase seguinte, depois que eu decretei, e aí teve toda a divulgação dos documentos das empresas que foram consideradas aptas ou habilitadas a prosseguir com a licitação. E aí, pessoal, a gente encerra, então, essa aulinha aqui, porque é um processo mais denso. Eu não vou entrar nos demais, não. Aí a gente deixa para a próxima aula, para a gente trabalhar com todo, e aí a gente finaliza na próxima aula o processo de procedimento de licitação aqui, tá? Algum comentário, alguma dúvida, alguma solicitação? Que vocês, alguém tem algum processo queira participar? Tá todo mundo vivo ainda, acordado? Estamos aqui, professor. Beleza. A gente viu aqui, né, gente? Não é uma matéria difícil, né, pessoal? A gente viu assim.
ela é burocrática, né? Faz parte até pela própria natureza do processo, né? Mas não é uma matéria difícil. O que que a gente precisa saber? E aí já estou dando algumas dicas em relação às provinhas que a gente vai ter mais à frente. Claro que eu vou mandar a prova antes, a prova já elaborei e tudo mais, mas o que que é o principal aqui, gente? Vocês saberem como que funciona uma licitação, os cuidados que eu preciso ter no processo licitatório. Então, é um pouco moroso esses detalhamentos, mas eles são necessários para vocês saberem que as coisas não são tão soltas, né? Como se espera, né? Como muita gente pode achar que seja o Estado, né? Eu falo que fazer parte de um órgão público, ele não é uma vida fácil. Muita gente reclama de servidor público, aquela coisa toda. Eu não vou entrar na questão salarial aqui não, tá, gente? Mas o servidor público de antigamente era mais enrolado, tal, mas isso mudou muito nos últimos anos. Os próprios concursos têm sido mais específicos. Então, hoje você tem uma eficiência de acompanhamento de vários processos que são mais rigorosos. E tem que ser mesmo, né, gente? Tem que ser mesmo. Não vou nem dizer que o funcionário público tem que ganhar mais ou menos. Ele pode até ganhar mais, não na pressa como ele ganha. Então, ele entra hoje no concurso público, com 2, 3 anos, já está ganhando quase que o teto, né, salarial. Uma coisa que deveria acompanhar ele, tipo assim, uns 10 anos depois, mais 10 anos, aí sim ele chega no teto. Mas não vou entrar nessa questão do salário, não. Mas olha como que é cada vez mais rigoroso o papel do servidor público, exatamente para poder conduzir, como a gente está acompanhando, os processos licitatórios que vão garantir uma série de cuidados aí. Essa que é a importância, pessoal, da gente ter esse cuidado aí pleno, né? E esses detalhes como é que fala? Da licitação, que chama a atenção para a gente poder ter esse rigor e acompanhar essas características aí. Então, a gente viu aí o principal dos procedimentos licitatórios, a questão a comissão da Constituição, da Constituição da equipe de licitação, mas o principal é a questão da habilitação, né, e a questão da carta convite, da questão do edital convocatório. Isso que é o principal, tá? Da aula de hoje. E na próxima aula a gente então vai ver o processo de julgamento, depois a questão de impugnação, mais para frente a gente vai ver isso detalhadamente. Alguém tem alguma pergunta? Não, professor, está bem explicado. Tranquilos, né? Então, lembrando, gente, só para poder então registrar isso por escrito aqui tal, a partir da próxima aula, na próxima quinta-feira, por volta das 18 até as 18h30, eu vou entrar no AVA e vou verificar os alunos que estão 100% com AVA realizado, ok? Vamos fazer o seguinte, que para facilitar a vida de vocês, porque aí para não falar que eu sou injusto, né? Como na próxima aula vai ser o quê? Dia 24, né, gente? Então, teoricamente, vocês têm que estar com até a sessão 2.2 realizada no AVA. Tudo, mas é porque tem que estar com a 2.3? Não, eu comecei a 2.3. Então, como eu antecipei matéria, na próxima aula tem que estar até... Aliás, tem que estar até a 2.1, modalidades licitatórias, né, realizadas no portal. Tudo bem isso, gente? Ok? Então, para quem for correr, eu não fiz nada ainda, vou ter que correr. Então, vocês têm que ter feito pelo menos as 4 primeiras sessões, tá? Tem que estar lá 100% feitas no AVA, ok? Para ser um critério de justiça aqui, porque como eu antecipei, aliás, ia antecipar mesmo, mas para efeito de nota, fica valendo, então, até a 2.1 tem que estar completa lá no sistema, lá no AVA, ok? Só para não ter dúvida. Outra coisa também, gente, como é que fala? Rodrigo. Oi, quem? Para confirmar, no AVA não tem exercício seu ainda que você lançou lá para a gente? Tem? Não, alguns exercícios, geralmente eu estou colocando no grupo aí, tá, gente? Com aqueles exercícios que eu passei para vocês. Oi. Tem mais slide, as perguntas que você manda fazer, nada, né? Não. Eu tenho mais os slides e as gravações das aulas, tá? Eu até posso colocar no pós-aula lá, gente, só para efeito de registro, as atividades que eu estou passando para vocês no grupo de WhatsApp. Não tem problema não. Aliás, eu vou até colocar porque é o jeito oficial. Não tem problema nenhum. Mas
toda atividade que eu passar lá, eu vou passar obrigatoriamente no WhatsApp. Só um detalhe, gente. Os slides eu não vou mandar, né, tipo um ou outro, quando for específico, eu vou mandar no grupo de WhatsApp. Mas os slides eu vou colocar lá no AVA, até para forçar vocês a entrarem no AVA. Tá legal? Eu vi que a Roberta levantou a mão. Oi, Roberta. Professor, Oi. é para fazer até a 2.1 até que dia? Até quinta-feira que vem tem que estar 2.1 pronta. Tá bom. Ok? Ô, professor. Gente, pode fazer mais. Quem quiser fazer mais, deixar tudo até a aula de hoje, não tem problema nenhum, tá? Mas eu estou sendo justo aqui, como eu antecipei alguns tópicos, tá? Fica valendo a data que está lá. Quem perguntou foi o Paulo? Oi, Paulo. Foi, professor, porque na verdade perguntaram aí se tem algum exercício e tal. Tem, só que no 3, que é a respeito da avaliação da unidade. Lá na avaliação da unidade, se eu não me engano, tem as 5 perguntas lá para fazer. Ah, tá, mas aí é do sistema, né? Não sou nem eu que coloco, né, Paulo? Eu acho que é do Isso. próprio... É do próprio AVA. Do próprio AVA. Não, isso aí vocês têm que fazer, tá, gente? Isso aí é óbvio, né? Até porque parte da pontuação que vai vir de vocês do AVA, que é do sistema, diz respeito a essas atividades prontas. Então, faz no prazo lá, tá, gente? Aliás, isso aí eu já tenho que considerar que vocês já fizeram ou que vai estar sendo feito 100% do AVA, feito inclusive com essas atividades aí. Ô, Paulo, muito bem lembrado, porque às vezes a gente esquece dessas atividades que está lá, e ela é um componente, gente, que vocês estão sendo avaliados pelo sistema, pela feitura dessas avaliações, que é coisa muito, muito simples, né? Mas tem a ver com a matéria, tá, gente? Mas, por favor, não deixem de fazer aí. Quem é que está perguntando? Não, mais alguém? Todos tranquilos, né? Então tá, gente. Então, a aula de hoje é essa. Lembrando, eu já passei aqueles exercícios antigos para vocês no grupo de WhatsApp, para vocês escolherem uma modalidade de licitação e quando teve distância, e verificar quando ocorreu a dispensa. Depois eu pedi para vocês escolherem, aliás, uma modalidade de licitação qualquer por parte da prefeitura. Depois eu passei uma outra para vocês avaliarem uma dispensa e por que ela aconteceu, qual foi o critério, o artigo da dispensa que aconteceu naquela licitação. Muitos já me entregaram. Então, quem quiser entregar ainda, gente, pode, tá? Mas aí eu vou pôr o prazo máximo da semana que vem, tá legal? Porque semana que vem eu já vou lançar nota para uma parte da nota de vocês de quem entregou tudo até agora, tá legal? Alguma dúvida? Não, certinho, professor. Então, beleza, gente. Olha, então eu agradeço a participação de vocês, agradeço a presença de vocês aqui conosco. Temos aqui agora 21 alunos, que bacana, número legal. Toda e qualquer dúvida, posicionamento em relação a alguma dificuldade ou de entrega, caso não consiga entregar o 100% do AVA, eu sei que tem gente que está tendo algum problema no AVA ainda, tá, gente? Mas eu estou dando essa decisão de já começar a avaliar porque os coordenadores já passaram que já foi tudo resolvido. Mas caso alguém especificamente tenha algum problema, entre em contato comigo no privado que a gente vê como é que pode contornar isso aí, tá? Mas via de regra, quinta-feira que vem, entre as 18 e 18h30, eu vou avaliar já vocês em relação a 100% do AVA feito até a unidade 2.1, inclusive aí as atividades de diagnóstico de aprendizagem, que o Paulo muito bem lembrou aí, e as entregas de vocês, aqueles trabalhos à parte que eu pedi para vocês via WhatsApp, tá? No mais, agradeço a atenção de vocês, pessoal. Uma excelente resto de noite, um excelente final de semana, uma boa semana de estudos para todos vocês, tá? Tudo de bom. Juízo, né, gente, também. Tchau, valeu, professor. Boa noite a todos aí. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.